A final da Copa do Mundo colocou frente a frente faces opostas. A Espanha pelo método de coração industrial e tático, do outro a Argentina pela loucura, de outono veterano e mítico. O desenrolar mostrou o discreto De La Fuente com 16 finalizações contra 0 de Scaloni. Dibu Martínez foi de fato o grande destaque. Embora presente, a La Maré Roja não conteve o que a proporção explica. Para cada torcedor no MetLife Stadium, 3 ou 4 eram argentinos. Um verdadeiro abafo. Mas de nada adiantou. Aos 90 minutos veio a rasteira. Enzo expulso após atingir Cubarsi. Pouco depois, o cruzamento rente e profundo de Pedro Porro e a assistência precisa de cabeça de Nico Williams. Ferran, menino, moço, homem. Torres acertou um chute de primeira no teto da rede. Gol da Espanha. Campeã e alçada ao bicampeonato mundial. No pódio, Trump e Infantino entregavam as medalhas. Numa exceção de sensibilidade cômica, o italiano e presidente da FIFA corre, estica braços e pernas e afasta o governante norte-americano. Trump, tirado do palco, cessa, para que os espanhóis, pela segunda vez na história, possam comemorar o título jovem, técnico e organizado, onde o método vence a loucura. Seja muito bem-vindo ao último episódio do Papo de Esquina Copa do Mundo. Pelo visto, acabou. Chegou ao fim a maior Copa da história. Foram 39 dias de competição, 104 partidas, 308 gols, 48 seleções e pela primeira vez um Mundial disputado em 3 países sede. 2030 tem mais. No final, venceu o melhor futebol da Copa. Será? A Espanha derrotou a Argentina por 1-0 na grande final. Confirmou uma campanha dominante e conquistou o bicampeonato mundial. Defesa contra ataque. Quem ganhou foi a defesa. No programa de hoje, vamos analisar a decisão e fazer um balanço completo do torneio. O que deu certo, o que deu errado, no futebol e na política também. As principais surpresas e as decepções. Tudo que marcou esta Copa do Mundo, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Com quem aqui? Eu sou o André. Eu sou o Luca. Eu sou o Ronaldo Saez e começa o último episódio do Papo de Esquina Copa do Mundo. Pois bem, a Espanha foi a campeã, a seleção chegou agora há pouco, 9h30 da manhã, em Madrid. Vão ter comemorações, uma programação completa para o dia inteiro na Praça Cibeles. A torcida está chegando aos poucos, então é para se comemorar. André, o que você achou da partida, sua análise como um todo ali? De fato, a defesa ganhou do ataque? Para mim, dá para a gente cravar com um resultado mais do que merecido. Dá para dizer que foi um atropelo por 1-0 essa final. A seleção espanhola sufocou a Argentina durante os 120 minutos e, cara, não tinha como dar outro resultado, cara. A seleção argentina chegou nessa final sofrendo, chegou nessa final tendo ali os resultados espíritos, outros resultados na base da garra, que é o que a gente já vinha falando aqui. Mas, cara, de fato, a gente pode falar que o futebol venceu, que o futebol bonito, o futebol de quem quis atacar, de quem quis vencer, está com o título. Então, para mim, é um título muito merecido para a seleção espanhola, que eles comemorem, porque eles merecem. Foi uma Copa muito sólida, sofreram um gol nesses 8 jogos. Então, cara, isso é, assim, é o resultado, cara, muito merecido. Enfim, para mim, eles têm todo o direito de comemorar, porque eles têm todos os méritos de ter o título mundial aqui. No desembarque, quem saiu com a taça foi o Rodri, capitão, e que ganhou também como o melhor jogador do Mundial. Há uma discussão se foi correto ou não, mas isso a gente deixa para mais tarde. Luca, o André colocou uma coisa, que é essa relação, primeiro que eu puxei também da defesa contra o ataque, que o campo diz muita coisa. O campo vinha dizendo, né, que tanto a Argentina quanto a Espanha mostrariam esse futebol que nós vimos ontem. De fato, era algo previsível, era algo que já era alimentado tanto por nós, como imprensa, como para quem vê futebol e acompanha? Cara, eu arrisco dizer que o Luiz de La Fuente, ele assistiu o episódio que a gente fez, o último episódio, porque não só eles não deixaram, como eu falei, não deixaram a Argentina fazer gol, como não deixaram a Argentina nem chutar a bola, né, no gol. Então você também é campeão mundial? Eu acho que eu mereço uma medalha, eu tô esperando a minha medalha, se o Luiz de La Fuente quiser me mandar, eu aceito. Mas
Eu acho que é aquilo que a gente tinha falado. A Espanha é uma defesa muito sólida. E assim, a Espanha era uma seleção que sofria muito com a defesa, né? Eu fui atrás dos números. Na Nations League ano passado, na fase de mata-mata, que jogou 2 vezes contra a Holanda, uma contra Portugal e uma contra a Espanha, contra a França, que foram os times que ela enfrentou na Copa do Mundo agora, sofreu 11 gols em 4 jogos. E agora, em 8, sofreu 1. Então, eu acho que assim, a Espanha já estava mostrando que tinha a melhor defesa da Copa, e a defesa, no fim, é o que ganha o campeonato, né? Pode ter um super ataque, como a Argentina tinha um bom ataque, né? Tinha jogadores, o Messi, o Julián Álvares, até o Lautaro, que foi muito criticado já, mas agora estava sendo um cara que confirmou uma vitória e que fez um gol de virada. Então é um ataque competente assim da Argentina, mas a Espanha, eu acho que vale um elogio para a dupla de zaga da Espanha, principalmente. O Cubarsí jogou muita bola nessa Copa, e o Laporte também eu acho que ele não destoou. E eles mostraram, acho que já era um resultado que dava para prever fácil. Você acabou falando que ia ser 3-0 para a Argentina, acho que não deu muito certo. Mas quem estava vendo os jogos sabia o que ia acontecer, e acho que foi um resultado mais do que justo. Então ele não está vendo os jogos? Foi uma indireta, André? Então ele não está assistindo? Eu acho que o futebol é um jogo muito simples, sabe? Eu acho então, a gente comentou dessa coisa do campo falar muito, mas também em paralelo tem a questão de números, né? Trazendo aqui, ó, a Espanha termina o jogo com 65% de posse de bola, a Argentina com 35%. Grandes chances criadas para cada lado. Espanha 4, Argentina nenhuma grande chance. Total de finalizações 20 para a Espanha contra 2 da Argentina. E aí o André, fora aqui do estúdio, comentou uma coisa de que essa finalização até foi meio que, né? Foi meio mandrake, assim. Podemos dizer de maneira prática que a Argentina termina como a única seleção na história a não ter finalizado nenhuma vez a gol. Na verdade, teve aquele chute do Simeone depois no escanteio lá nos 120 minutos, que ele bate para fora. Sim, mas em nenhum momento chega de fato ao... Perdão, esqueci o nome do goleiro da Espanha. O Unai Simón. Unai Simón. Em nenhum momento o Unai Simón tem dificuldade por mais de 90 minutos, né? E é importante pontuar que a Espanha sabia da importância que era não sofrer gols da Argentina, porque apesar de ter sufocado a seleção argentina, por mais que empurrou para o campo de defesa, a Argentina mostrou nessa Copa que não estava morta em momento nenhum de nenhum jogo. Então a Espanha sabia da importância que era não dar esse luxo de sofrer um gol, ou enfim, de dar essa motivação para a Argentina, porque eles sabiam que esse jogo Argentina é muito perigoso, apesar de terem sido muito dominantes durante os 120 minutos. Que a gente viu justamente contra o Egito, enfim, que era uma seleção que, cara, se achava que estava morta, e do nada os caras ressurgem e fazem 3 gols em 10 minutos, em 15 minutos. Então a Espanha sabia dessa importância de não sofrer gols e fizeram isso de uma maneira quase que um recital ali defensivo, porque, cara, que desempenho, assim, perfeito, cara. E aí você fala disso, eu tive a sensação vendo a partida que chegou um momento ali do segundo tempo da prorrogação que ia dar empate, assim. Dava uma sensação, e aí vinha o terceiro, quarto escanteio seguido, o Messi cobrando e chamando o jogo ali pra ele. Eu não sei se é a mesma sensação que vocês tiveram. Eu tive a sensação, o único momento que eu tive a sensação que a Argentina talvez parecesse que fosse fazer um gol. Na partida inteira, assim. Eu acho que o Messi, querendo ou não foi um bom jogo dele. Eu não acho que ele jogou bem essa final. Eu acho que foi, principalmente se a gente comparar com o torneio que ele vinha fazendo, que era um torneio magnífico, assim. Eu falei no último episódio, era um dos melhores futebols que ele já apresentou na vida. Ele fez uma partida abaixo, mas ele pelo menos ele foi corajoso. Eu acho que no final, no começo do jogo, não vou nem cobrar, porque nos outros jogos também ele não estava jogando muito no começo dos jogos. Ele deixava para ter 15 minutos geniais em vez de fazer uma partida mais ou menos. Então, mas no final do jogo ele foi para cima. Ele teve a infelicidade de que, por exemplo, o Enzo Fernandes fez uma falta besta no meio de campo, que ele não precisava deixar o pé pro Cubarsí. O Cubarsí deu uma valorizada no contato ali, né? Salto triplo carpado. Ele deu um mortal ali. Muito tempo convivendo com os argentinos do Barcelona. O Enzo também não precisava ter deixado o pé. Eu acho que foi uma das coisas que acabou... onde a Argentina acabou perdendo, né?
porque perdeu o Enzo, que é uma peça fundamental do meio de campo, por uma besteira, por um negócio que não precisava. Mas eu acho que o Messi chorou bastante, né? Depois mostrou, mas eu acho que ele não precisava ter chorado. Eu acho que o torneio dele foi muito honesto, foi muito... Como é que virou cagador de choro ou não? Não, decide tô falando, se o cara pode ou não chorar? Não. O cara se emocionou, mas eu tô falando, cara, não precisava. Não precisava chorar. Eu achei que ele fez um bom torneio, eu achei que ele merecia ser o melhor jogador. Ele merecia ser coroado como o melhor jogador. Provavelmente era um choro mais da despedida, não? Sim. Mas eu acho que ele fez um torneio muito bom, muito honesto do Messi. Eu acho que ele terminou... Poderia ter terminado bicampeão do mundo, mas eu acho que acho que ele fechou com chave de ouro. E de certa forma, esses foram os últimos 120 minutos do Messi atuando talvez ali em grande nível, em alto nível, né, da carreira dele. Não é só na Argentina. Não, provavelmente é o último jogo dele ali. Até né? porque nos Estados Unidos nunca, né? Nunca que ele vai chegar perto, nem de vontade dele mesmo. E nem a estrutura que se... Então foram os últimos 120 minutos do Messi em alto nível, num confronto de alto nível, numa competição de alto nível, enfim. E pra mim, cara, foi uma partida... Dá pra dizer até que vergonhosa do Messi, não acertava um passe, enfim. Esse jogo da Argentina sempre passou muito pelo Messi, na Copa de 22, a mesma coisa. Na Copa de 26 agora, enfim, é um cara com 12 participações em gol em 8 jogos da Argentina nessa Copa. Então o jogo passava pelo Messi, tinha que passar pelo Messi. Nessa final, então, não tinha como ser diferente. Agora, cara, a gente viu um Messi ali que, de fato, passou longe, está num dos melhores momentos da carreira. E a seleção argentina sentiu muito essa falta, cara. No final ele até tentou chamar ali a responsabilidade, tentou, enfim, cruzar umas bolas na área, tentou chamar a bola para ele, mas, cara, ficou difícil, ficou complicado. É um resultado muito favorável para a Argentina até ali. Mas para mim, cara, realmente faltou ali o Messi, enfim, a gente viu ele na Copa inteira num nível que nessa final ele não passou nem perto de apresentar. O Messi ele termina o Mundial com 12 participações em gols, 8 gols e 4 assistências. E aí, pegando um pouco do que o Luca falou no início, de como era previsível, já era uma construção do que a gente poderia ver ontem, né? Sem o Messi, a Argentina provavelmente não teria passado para a próxima fase, além da fase de grupos. Teria iniciado, feito as 4 partidas e acabou, né? 4 partidas, não, perdão, 3 partidas, né? Não teria chegado nem nos 16 avos. Agora, acho que a gente analisou muito até mais a derrota agora da Argentina do que o futebol da Espanha, talvez. O futebol da Espanha é algo, acho que até para longo prazo, né? A gente termina 2026 campeã, jogando um ótimo futebol, invicta, e tem 2030, que é, em parte, 1/3 em casa, né? Espanha... E algo interessante de se lembrar era que a Espanha estreou com um empate contra Cabo Verde por 0-0 nessa Copa. E naquele momento a gente achava que a Espanha ia ser a grande decepção, né? Então a gente vê como que a Copa do Mundo é uma competição em que você cresce em meio dela e que você se corrige, enfim, você evolui em meio dela. É uma competição que você chega pronto. Você vai evoluindo, você vai melhorando, vai crescendo, enfim, dentro e fora de campo. E, cara, a gente achava que a Espanha ia ser uma decepção por conta daquele empate na estreia. Então, inclusive, Cabo Verde foi a única seleção que não sofreu gols da Espanha na Copa inteira, na estreia. Então, a gente viu uma Espanha que a gente até duvidou no começo e ser campeã mundial. Então, a gente vê como a Copa do Mundo é uma competição que ela pode ser muito traiçoeira, e também pode ser muito recompensadora se você conseguir passar por esse processo de evolução que ela mesma vai te impor. Concorda? Eu concordo. Eu acho que a Espanha... Eu achei que não ia passar da fase de grupos. Depois que eu vi aquele empate... É um time que eu acho que sofreu um pouco com falta de centroavante, talvez. Eu acho que o Oyarzabal ele até pegou ali a posição e ele fez a parte dele, mas a gente viu na final que, assim, quando ele não tá num bom dia, desanda um pouco o negócio. Ele teve algumas chances que ele se enrolou com a bola ali, foi um negócio meio... Aí precisou entrar o Ferran Torres, que também foi só um lance que ele conseguiu finalizar. Ele até fez um gol, mas estava impedido, então não conta. Mas eu acho que, assim, a Espanha no começo não estava convencendo, não. Eu acho que os jogadores... O Yamal estava machucado, né? O Yamal fez um Mundial bem abaixo. Ele fez abaixo, ele estava machucado. Eu acho que na final ele
não comprometeu, assim. Fez um No bom início, jogo. no início ele perde um gol. Sim. Eu acho que ele chuta muito fraco. É. Parece que nem ele acredita que a jogada acontece. Porque é uma jogada ali pouco construída e que aparece um passe e ele chega muito Pra próximo mim é de uma finalizar. seleção que em certo momento da Copa sentiu falta das suas individualidades, dos seus destaques individuais, né? O próprio Yamal, enfim, fez uma Copa abaixo, um gol apenas, enfim, acho que a gente esperava muito mais. Mas foi uma seleção que ao mesmo tempo que sofreu com essa falta dos seus destaques individuais, conseguiu se achar nesse futebol coletivo, cara. Então é uma seleção que ali você aponta 5 ou 6 destaques e não consegue falar que esse cara levou a Espanha até a final especificamente. Não teve ninguém que se destacou sozinho ali na seleção da Espanha, muito coletiva. Então, para mim, esse foi o desafio da Espanha nessa Copa, conseguir adaptar esse futebol que ia ter que ser coletivo, precisava do time inteiro da Espanha jogar por ela e conseguiu fazer isso muito bem, mas é uma seleção que em certo momento sofreu por conta dos seus destaques individuais estarem um pouco abaixo. Enfim, o Yamal, que para mim era o cara da seleção da Espanha, não precisou ser. Foi uma seleção que conseguiu adaptar ao seu futebol. Então, para mim, esse foi o grande desafio que a Espanha conseguiu superar e, para mim, tem todos os méritos para ser essa campeã mundial. Você fala disso e aí vem uma coisa que a Sofia comentou, nossa colega, que é a constelação, né? Um conjunto de estrelas. A Espanha lembra muito também de uma Argentina de 2022. Mesmo tendo Messi como o Messi que a gente conhece, foi uma seleção que termina campeã com essa sensação de ganharam, mas foi equipe, foi o Scaloni, foi aquela construção. A Argentina em 22 é uma seleção que também estreia com derrota. Sim, a Arábia Saudita, então foi uma seleção que também passou por um processo de evolução dentro da própria Copa, né? Não chegou pronta, enfim, precisou mudar coisas em meio à própria Copa, enfim, o próprio Enzo Fernandes via titular em meio à Copa. Então essa competição ela te traz isso, ela te obriga a evoluir dentro dela. Então é uma seleção argentina em 22 muito mais coletiva, foi muito mais coletiva do que essa de 26, que passava muito pelo Messi, né? Sempre teve essa Messi dependência que a gente diz, mas nessa Copa desse ano, cara, foi uma coisa realmente o cara que teve 12 participações em gols em 8 jogos pela Argentina, ele participou de quase todos os gols da seleção no Mundial. O André comentou do Yamal, mas um cara que fez um grande campeonato, né? Acabou até virando o melhor jogador do Mundial, Rodri. Rodri é impressionante, né? O Rodri pega um pouco daquela frase lá que há muito tempo se fala, que se você observar o jogo como um todo, você não vê o Busquets, mas se você vê o Busquets, você vê o jogo todo. O Rodri se encaixa nessa frase. O Rodri foi um cara que foi muito questionado, né? Quando ganhou a Bola de Ouro. E acho que não cabe aqui a gente falar se ele mereceu ou não. Cabe. Eu acho que ele não mereceu. Eu acho que naquele ano o Vini Júnior merecia. Mas enfim, ele foi muito questionado. Ele acabou lesionando, depois uma lesão séria. Ele era um cara que vinha abaixo no City, e o City estava sentindo isso, porque ele era um dos pilares do time. E aí a gente vê que o City fez, desde a lesão dele, tá jogando um futebol que não convence muito. Ok, teve ali a disputa do título, mas da Premier League, mas um time bem abaixo. E o Rodri estava abaixo, mas ele chega na Copa e joga um futebol, assim, digno de Bola de Ouro. Eu acho que esse ano, se ele ganhar a Bola de Ouro, não vai ser injusto, não deve ser questionado. Mereceu ser o melhor jogador da Copa. Eu acho que o Messi ainda poderia ter uma discussão. O próprio Mbappé, né? Acho que o Mbappé também fez uma excelente Copa. É muito difícil, desculpa interromper, mas é muito difícil você colocar o Rodri, não pela posição que ocupa de meio-campista. Não é nem isso. Mas essa relação de um jogador que, em parte, que é o Mbappé, que termina a Copa como o maior artilheiro de todas as Copas, o Messi como segundo, tira um pouco do peso que é uma Copa do Mundo, na minha concepção. Mas é só você ver a final que o Rodri estava em todo lugar. Ele não deixava a Argentina São 11 jogar. Rodris. Você vê que chega uma hora que ele cansa até, porque estão batendo muito nele, porque estão tentando tirar ele do jogo, porque ele está em todo lugar. Ele até tem que tirar a camisa de dentro do calção. O Paredes até tentou no fim, né? O Paredes tentou. Ele começa o jogo com a camisa dentro do calção, depois ele tem que tirar porque ele tá cansando, porque os caras estão batendo nele. Ele corre para um lado, ele corre para o outro. E eu acho que é isso. Eu acho que a Espanha sendo um time muito coletivo, de muito toque de bola,
precisava ter um cara que é o por onde passam as jogadas passavam todas por ele, e ele desempenhou essa função de forma perfeita, assim, eu acho que ele mereceu, apesar dele não ser o cara que faz 1 milhão de gols, ser o cara que resolve o jogo, ele era o cara que armava o jogo da Espanha e no final deu certo, então foi merecido o prêmio E dele. também é o grande líder da Espanha dentro e fora de campo, é o capitão dessa seleção. Mas, cara, pra mim é um absurdo esse prêmio não ser pro Messi, cara. A gente pode, enfim, ver... o Rodri foi muito importante, sim, foi um dos grandes protagonistas dessa seleção espanhola. Mas, cara, o Messi é um cara com 12 participações em gols em 8 jogos. Eu acho que a FIFA tinha essa necessidade de dar o prêmio para a seleção campeã, enfim, achar alguém da Espanha para dar esse prêmio. Mas, pra mim, cara, é muito estranho esse prêmio não ter sido dado pro Messi, porque foi o grande cara dessa Copa, mesmo tendo saído como vice-campeonato. Foi o grande protagonista, o grande personagem dessa Copa. Não tinha como ser diferente. Você tá Esse falando de prêmio jogador tinha que ser pra ele. Você tá falando de um jogador de 39 anos, que chega na segunda final seguida. E leva a seleção sozinha pra final da Copa. Não, impressionante. Eu me surpreendi bastante quando eu vi esse prêmio. Era capaz, é tão absurdo que era capaz de, sem querer, o prêmio cair no colo do Nice Simon, assim, só porque tinha que ser alguém da Espanha. E ele ia ficar assim, o Rodri, acho que olhou e falou, calma. O próprio Rodri não deve ter entendido nada ali, porque Constrangido. nem ele esperava. E você falou dessa questão do merecimento, eu acho que merece mais, o Rodri merecia mais na primeira vez, é que ele não ganhou na segunda vez, mas dessa expectativa do melhor do mundo, acho que dessa primeira vez que ele leva, ainda como esse olhar de Manchester City, né, e não com seleção porque não tinha Copa, muito mais do que essa vez, desse ano, no caso. É que a final conta muito, né? Mas, por exemplo, no clube, o que o City fez esse ano? Insignificante. Sim, No cenário temporada europeu. muito abaixo. Temporada muito abaixo. Como que você faz essa avaliação no fim de temporada, só a partir da Copa? A gente já viu a Copa do Mundo também contando muito pra Bola de Ouro, né? Com o próprio Messi. O Messi e ganhou a Modric. bola de Então ouro a gente com a tem, Copa do a gente tem esse problema, enfim, esses critérios são muito subjetivos. Mas se tratando do desempenho na Copa do Mundo, acho que nem o próprio Rodri entendeu o que aconteceu ali para ele ser eleito o melhor dessa Copa. Acho que nem ele mesmo, enfim, ninguém esperava ali que podia cair no colo dele. E, enfim, acabou caindo. Fez também uma Copa muito boa, é o líder dessa seleção da Espanha. Mas, cara, pra mim foi muito estranho esse prêmio. É que o Luca tem um asco do Messi, não tem o que fazer. Não. A gente pode Eu também odeio o Messi. Que isso? Não, é que a final conta muito, a final conta Mas muito. Você definitivamente. vê, por exemplo, eu já tinha falado antes, acho que vocês esqueceram, eu falei que não seria estranho se o Messi ganhasse Ele é o melhor arisco, né? jogador. Ele gosta da provocação, né? Seria merecido. Mas a final conta muito, tanto que o Unai Simon ele ganhou o melhor goleiro e ele não foi o melhor goleiro da competição. Quem foi? E a gente teria que entrar num debate. Eu acho que assim, A gente tá fazendo o quê? eu acho que não foi uma Copa de algum goleiro ser o melhor goleiro. Eu acho que teve atuações individuais que foram muito boas. Sim. Por exemplo, o Dibu Martínez na final foi espetacular. Assim, Foi, acho que, se não me engano, foram 11 finalizações a gol, no gol da Argentina, e que acabou saindo 2, que aliás, 2 que pra mim, gol legal, tá? O gol que foi anulado. Da Espanha. Teve 2, teve um por o do impedimento. Nico Williams. Não, o do Nico Williams. Meu, é bizarro aquele gol ser anulado, gente. É uma pau. Que é aquilo? O juiz apitou e. Achei muito criterioso também, mas enfim, no replay até existe um pisão ali do Oyarzabal no Otamendi, mas, cara, o Otamendi se joga, se lança ao chão, enfim, o juiz caiu na dele. Pra mim, o e juiz acho que ali desde o não cabia ao VAR interferir, porque de fato teve um contato ali, um pisão, mas, cara... Interpretativo, então. Foi ali um lance no limite, cara, o juiz caiu do Otamendi, marcou a falta. Talvez se o juiz não tivesse dado a falta em campo, o VAR talvez nem também interferisse, tivesse validado o gol, mas, assim, realmente foi no limite da regra ali, no limite, porque pra mim era um gol que... Não, o segundo fala do Ferran Torres, que aí também tava na cara, né? Que impedimento, né? Aí... Mas assim, por questão no de... futebol brasileiro, o impedimento daquele ia causar uma polêmica de meses discutindo se estava impedido. Não, primeiro que ia demorar uns 10 minutos pra fazer as duas linhas, né? Os caras iam ficar mexendo na linha até... Aí, eu acho engraçado que em alguns clubes a linha é um pouco mais grossa. Aí você já percebeu? Cara, mas é bizarro como esse impedimento semiautomático, cara, ele Não, a tira revolução totalmente do a futebol, dúvida né? e, cara, você nem
para pra pensar se tá certo ou não. Você vê ali e você tem certeza que o cara tava impedido ou não. O que eu acho mais curioso do impedimento automático na Copa não é nem o fato desse pós-impedimento, mas essa antecipação, desse aviso pro bandeirinha de 3 segundos, tem um delay de 3 segundos, né? Mas que, gente, 3 segundos não é nada perto do que a gente vê Mas no é uma futebol rapidez brasileiro. muito necessária, cara, porque a gente vê aqui no Não, é Brasil, muito rápido. fica 5, 6 minutos, às vezes, para definir um impedimento claro, né? Todo mundo já viu na TV. Então, cara, realmente um avanço muito positivo pro futebol e tomara que as ligas consigam, enfim, conseguir esse investimento para ter essa tecnologia mais presente, porque, enfim, a gente sabe que é caro, que é difícil, mas, cara, é uma coisa muito necessária para esse futebol de hoje em dia, que, enfim, a gente vê as demoras prejudicando muito. Além do Martínez que você falou, Eu ia concluir a minha... Tangenciamos muito a assim. gente tangenciou um pouco, mas eu ia concluir meu pensamento. Eu acho que foi uma Copa de atuações pontuais de goleiros muito boas. Então, o Dibu Martínez na final, como eu tinha falado, que eu acho que poderia render para ele o prêmio de melhor goleiro. Eu acho que não teve nenhuma atuação que foi melhor que a dele, mas teve outras boas atuações também. O Vozinha, que caiu nas graças do público, eu acho que... contra a Espanha, eu nem acho que ele foi tão bem. Eu acho que as defesas que ele fez não foram tão interessantes, mas contra a Argentina eu acho que ele foi muito bem. Sim. Eu acho que ele foi... Então, eu acho que assim, eu daria pro Dibu Martínez. Eu acho que a final é o que conta mais e foi a melhor atuação. Dentre as boas atuações que aconteceram, eu acho que essa foi a melhor de todas. E, enfim, eu acho que muito do que o Unai Simon... porque ele teve 7 clean sheets, ele teve 7 jogos sem tomar gol. Mas aí tem que ver que foi a zaga que ajudou bastante ele, né? O jogo que ele mais defendeu foi contra a França, que ele fez 3 defesas. quem Então, você odeia mais, o Messi ou o Unai Simon? não vou responder Não, mas isso. nessa eu vou ter que estar com o nosso amigo Lucas nas trincheiras, porque pra mim o Unai Simon, cara, foi um goleiro na Copa inteira muito inseguro, né? Principalmente ali em saída de escanteio, cara. É um cara que sai todo Eu estabanado. achei que em alguns momentos eu achei ele meio argentino. Ele é meio... Ele é meio, né? sabotador, né? Isso, Parece que a qualquer momento ele pode Parece fazer um uma peixe cagada. fora d'água. Então pra mim ele é um goleiro muito inseguro, Ele me lembrou o muito Fernando instável. Praz. O Fernando Praz, ele dava aqueles saltos. Então é plásticos. mais pro lado da Espanha foi campeã, apesar do Unai Simon, do que por conta do Unai Simon. Então, assim, eu achava que o prêmio também ia pro Dibu, que, enfim, sofreu bastante gol nessa Copa, mas, Joga de certa muito, forma, que goleiro. pô, é um cara muito importante para a seleção argentina, em 22, enfim, nem se fala. Mas na final também teve uma atuação muito boa, e a Espanha chutou mais de 20 bolas no gol, e sofreu e foi realmente um gol ali que não tinha o que fazer. Achei que esse prêmio ia pro Dibu. Mas enfim, o Unai Simon era o goleiro, foi o goleiro da seleção campeã mundial, e também não tem como falar que não é merecido. Mas pra mim é um goleiro muito inseguro que eu sinto que a qualquer momento ele pode entregar e fazer alguma arte aí da seleção rival. O nosso carismático nosso carismático Luca, O presidente do Brasil... o presidente do Brasil, não deixa de ser, mas o outro carismático, Luca, falou do Vozinha. Quantos seguidores vocês acham que tem Vozinha neste exato momento? São 15 17. milhões. 15 seguidores? 15 milhões. 17. 15 milhões? 17 milhões? 29,4 milhões de seguidores. Vozinha termina este Mundial. Que também não vale de nada, né? Mas eu acho que assim, vamos ser justos. Realmente, seguidor no Instagram não vale de muita coisa. Mas eu acho Tipo moeda que... digital, né? Eu acho que eu vou até entrar num outro assunto que a gente Outra seara. tinha que comentar, que é a questão das 48 seleções, né? De ter mais seleções nessa Copa. Eu acho que é importante isso. Eu acho que não destoou na qualidade dos jogos, como muita gente tinha medo, que falava, vai ser horrível, vai ter seleção. Tudo bem, teve seleção, por exemplo, Curaçao, que tomou 7-1 da Alemanha, mas aí depois empatou com a... Com quem Espanha. que Curaçao... Na Espanha foi Cabo Verde, né? Empatou com o Equador, acho. Empatou com o Equador, que o goleiro Mas bateu o recorde de defesas num jogo de Copa. Mas teve outro jogo bom de Curaçao também, não? Porque ele perde para a Alemanha, mas faz os outros dois Costa bons. do Marfim. Costa do Marfim, sim. Mas acho que o Curaçao ficou com 1 ponto no final. Foi só esse empate mesmo. Mas é uma seleção muito abaixo também, Sim, que fez jogos Mas bons. enfim,
desempenhou, né? Eu acho que foi interessante. Eu acho que primeiro porque promove uma certa uma troca cultural muito legal da Copa do Mundo, que eu acho, enfim, a gente teve algumas questões de torcidas que não puderam entrar nos Estados Unidos, mas enfim, as pessoas se conhecem, as pessoas se acabam conhecendo os jogadores, e eu acho que serve como uma vitrine para muitos jogadores. O Vozinha mesmo é um que estava sem contrato, ele estava desempregado, e aí ele mostrou um bom futebol, ele é um bom goleiro, ele é um goleiro competente, e agora ele tem vários caminhos que ele pode seguir, vários jogadores da seleção de Cabo Verde, que foi uma seleção muito competente. Tem um no Grêmio aí, né? Tem um que vai pro Grêmio agora. Tricolor Gaúcho. Eu acho que assim, não caiu o nível da Copa. Eu não lembro de nenhum jogo assim que foi chato de assistir, que foi um jogo, nossa, vai ter agora esse jogo e não aconteceu nada no jogo. Então todos os jogos foram muito bons. Qualquer jogo que você colocava para assistir era um bom jogo, era um jogo interessante. Claro, teve jogos melhores e jogos piores, mas nenhum caiu o nível de você sentir que não é jogo de Copa do Mundo. E também serviu como vitrine para muitos atletas que puderam mostrar. Enfim, tem seleções que foram para jogar 3 jogos, mas jogaram bons 3 jogos e agora esses jogadores podem ir e conseguir mais coisas. E eu acho que isso é muito legal, eu acho que isso é interessante. Estão falando aí de talvez fazer com 64 seleções, não sei se vai rolar, mas eu gosto. Eu acho que, dadas as devidas proporções, quanto mais melhor. E aí a Copa do Mundo, essas histórias como a do Vozinha, enfim, a da seleção do Cabo Verde no geral, elas são necessárias para o Mundial existir, né? Então, cara, a gente vê um goleiro de 40, 39 anos ganhando 20 milhões de seguidores no Instagram e, cara, sendo conhecido pelo mundo inteiro. Então, quem esperava que isso pudesse acontecer, que isso fosse acontecer, enfim, isso é muito importante para a Copa do Mundo, para o Mundial, que essas histórias aconteçam e, enfim, a Copa ter mais seleções privilegia isso também. Então, a gente tinha esse receio de serem jogos piores ou de, enfim, ter algum problema em relação à qualidade das seleções, do Mundial num todo. E isso não aconteceu, enfim, para mim nada além do normal. E essas histórias como a do goleiro Vozinha, elas são necessárias para que a Copa exista, para que a Copa aconteça e para que continue sendo essa competição que a gente tanto aguarda em cada 4 anos. Então, cara, é muito importante que esses personagens existam e que a gente continue consumindo esse produto, porque, cara, é um goleiro ali de 40 anos no final da carreira que virou, cara, um dos grandes personagens dessa Copa. E, enfim, quem diria que o goleiro do Cabo Verde ia acabar a Copa do Mundo com 29 milhões de seguidores no Instagram. Só fazendo um amarrado sobre o Vozinha, é também importante que a gente tome cuidado com a discussão de jogadores e personagens assim, para que não vá para uma discussão só da rede social, né? De, tipo, ele teve o destaque ali, e que é uma coisa muito volátil, que vai sumir, desaparecer, não a questão de seguidores, mas essa ideia de sucesso, né? E que fique muito mais na ideia de arrumar um contrato com 40 anos, como o Luca comentou, sim, na ideia de um desenvolvimento tanto para o jogador como profissional e atleta, como também por sustento de vida da sua família. Isso é a principal discussão, que às vezes é uma linha tênue para a gente caminhar para quase que o Vozinha virar um influenciador, do que de fato ele não está nem ligando para isso. Ele de fato foi ali para representar a sua seleção e... de certa forma o ponto a Copa do Mundo deu essa possibilidade pro Vozinha, enfim, impulsionou ele e, enfim, são essas histórias que são importantes para a Copa continuar acontecendo. E não só a história do Vozinha, né, a seleção do Cabo Verde no geral, que só foi para essa Copa por ter 48 seleções, enfim, e se classificou, fez um grande jogo contra a Argentina, um jogo ali que foi 3-2, enfim, apertadíssimo para a seleção argentina. Então, não só a história do Vozinha, mas a seleção cabo-verdiana também. Realmente foi uma das seleções que aproveitou essa Copa do Mundo com 48 seleções e sai muito grande dessa Copa. Puxando agora para coisas mais gerais dessa Copa do Mundo, e aí pegando o que a gente já discutiu, o VAR. Foi perceptível uma maior interferência do VAR em relação a outros mundiais, né? A gente teve o segundo mundial com VAR, né? 2018 não tivemos. Ou tivemos? Não, tivemos, que foi o início, né? Começou a partir daí. Então já estamos no terceiro mundial com o VAR. Esse, evidentemente, com maior interferência. Uma interferência ponderada, correta na maioria das vezes, necessária para o desenvolvimento do jogo?
É evidente que o VAR tira um pouco da emoção do jogo, né? Tem muito lance que, será que esse gol que fizeram foi um gol legal, não foi? O VAR é igual beber cerveja sem álcool, né? De certa forma, tira em parte a emoção, mas deixa o jogo muito mais justo. E eu acho que isso é importante. Eu acho que todas essas tecnologias, elas só vêm para agregar, e eu acho que a gente tem que fazer uma campanha para que a gente tenha isso no Brasil também, porque a gente vê uma diferença água para o vinho. É uma coisa assim, o impedimento semiautomático é muito mais rápido, muito mais justo e vem para fazer bem para o esporte, né? Eu acho que, enfim, a gente nunca mais vai ter uma história da mão de Deus do Maradona fazendo que é tristíssimo, gol de né? mão. Algo tão romântico, Acontece. tão torna lindo. isso místico, mas o fato é que é uma coisa horrível pro futebol, né? Cara, é como Não sei, diga por você. É como o PVC disse uma vez, a televisão matou o futebol romântico. A partir do momento que você pode ver o vídeo ali do que aconteceu, acabou o futebol romântico. As 128 câmeras. E tá tudo bem. O VAR sempre tornou o futebol mais rígido, e enfim, não tinha como ser diferente, porque a ideia é justamente essa ideia de justiça que o VAR traz também torna o futebol muito mais rígido. O próprio impedimento semiautomático, enfim, a gente vê ali como que, cara, 1 centímetro a mais ele pega e ele torna isso muito mais justo. Enfim, às vezes com uma demora maior ou não. E isso sim prejudica o futebol. Mas o fato as melhorias, as novidades, elas sempre vão trazer polêmicas. A gente viu essa regra do segundo cartão amarelo que o VAR agora pode aplicar, enfim. O jogo da Suíça contra a Argentina, a gente teve essa regra aplicada e trouxe polêmica e não tem como ser diferente. Essas polêmicas vão acontecer porque é uma regra nova e, enfim, as novidades trazem polêmicas. Mas o VAR, cara, ele é muito positivo, enfim, todas as tecnologias que vêm, enfim, isso é muito positivo, torna o futebol mais justo, como ele tem que ser, porque ninguém quer ser desclassificado ou ser eliminado com erros de arbitragem, injustiças, enfim, isso é muito pior do que qualquer demora, qualquer, enfim, algum outro problema que essa intervenção do VAR pode trazer. Mas o fato é que sempre vai haver polêmica de qualquer forma, mas a gente espera que o futebol se torne mais justo e, na minha opinião, ele vem se tornando. Olha, se o VAR é positivo, a pausa para hidratação é uma das coisas mais insuportáveis que tem em uma partida de futebol. É como, eu prefiro desligar a televisão. É muito chato, cara, não tem a menor necessidade. Assim, né, eu tô falando como um cara que tá vendo ali de uma maneira ignorante até o futebol e como prazer e entretenimento, mas não tem cabimento em algumas condições climáticas você sempre ter a pausa para hidratação. Isso já está sendo aplicado no Brasil, é insuportável, cara, é insuportável. Tira toda a energia do jogo e isso é refletido nos jogadores. Os jogadores sentem, pode perceber. É quase que eles, quando vai, ai cara, puta, vou ter que parar para... E virou, e não é mais uma pausa para hidratação. É uma pausa tática. Já deixou de ser para hidratação. O fim já não é o mesmo. Eu acho que quando ela foi introduzida no ano passado no Mundial, a gente via que era até um negócio que talvez fosse necessário, né? Os Estados Unidos é um país que sofre muito com o aquecimento global, com essa questão. Enfim, agora o Brasil também a gente está vendo, todos os países estão vendo isso, mas tinha lugares que eram muito secos, que era muito calor, e foi uma reclamação de vários jogadores de que era muito calor, era muito... Então talvez até fosse uma questão necessária. Mas aí quando você vê pausa para hidratação em estádio climatizado, pô, não tem por que fazer isso. E aí eu acho que é emblemático, que foi logo na Copa de um país que os esportes, por exemplo, o basquete, é jogado em 4 tempos. São os quartos. E aí eles dividem o futebol, que antes era 2, agora são 4 tempos, porque você tem uma pausa ali, são 4 tempos de 20 minutos cada. E aí é o país mais capitalista do mundo, e aí surge uma pausa em que você pode passar... Mais um comercial. Mais comercial. Eu acho que são Mas coisas isso é muito claro. emblemáticas, são coisas muito Eu emblemáticas. só acredito que a pausa para hidratação, enfim, ela perde um pouco do propósito nesse contexto de estádio climatizado, às vezes um jogo que tá chovendo, enfim, tá frio,
E, cara, talvez ali a gente tenha que mudar o nome, chamar mesmo de pausa tática e pronto, porque é o que vai virar, é o que já virou. Intervalo. Então, Intervalo enfim, rápido, de né? fato, dividir o jogo mesmo em 4 quartos, que é o que a gente vê que vai acontecer, cara. Só que é muito subjetivo, porque a gente vê ali, por exemplo, num contexto que uma seleção acaba de fazer um gol e, enfim, o jogo tá 2-0, uma seleção faz 2-1 e pá, o jogo para. A seleção que tá ganhando vai achar ótimo, e a que tá perdendo vai achar ruim. Então é muito subjetivo também, né, quanto isso afeta o jogo, né. Só que isso também é um problema, isso é bom e é um problema, porque, de fato, os jogadores no começo até apoiaram essa questão dessa pausa obrigatória, porque é um descanso e, enfim, o jogo realmente é muito físico e cansa mesmo. Mas, cara, o fato é que vira uma pausa tática e a gente está vendo essa pausa para hidratação, de fato, não ser para hidratação e ela perde o propósito. Então, a gente só tem que ser um pouco mais claro em relação ao que essa pausa vai ser daqui para frente, porque não dá para continuar chamando isso de pausa para hidratação, não dá para continuar achando que é realmente o que era antes, né, quando era só em casos de calor extremo, enfim, porque agora de fato não é mais isso, vai virar uma coisa que afeta muito mais o jogo, já virou nessa Copa. A gente viu a pausa para hidratação sendo muito importante para o jogo, para os 90 minutos, sendo um fator diferencial para os 90 minutos. Então a gente tem que tomar esse cuidado de, enfim, não fazer com que ela não perca o propósito dela, que era a hidratação no primeiro momento. Na verdade essa americanização da Copa, né? E aí pegando muito do que o Luca falou, nunca teve uma Copa com tanto anúncio publicitário como teve dessa vez. É muita coisa assim, você chega um momento durante a partida que você confunde a narração com o que vem de anúncio publicitário. O que de fato qual que é esse tipo de diferenciação? E aí entra em duas discussões, que o setor precisa disso, porque é o que faz girar as coisas, e aí a gente pode entrar num assunto de quais são os setores que colocam dinheiro nisso, e a gente vai para um caminho de bets e casas de apostas, que são os que estão mais fortes hoje, mais em evidência, mas que assim, chega um momento que é cansativo demais para quem está do outro lado. Se a gente não tiver discussão, né, do outro, não faz sentido. É uma questão mais de entretenimento mesmo, de prazer. Eu, particularmente, acho desgastante. Acho que cansa muito, não é interessante. Mas ainda ficando nessa coisa da americanização, não é só no comercial. É o que o Luca falou. Essa ideia também de estrutura de jogo como os outros esportes norte-americanos. Não é só nisso. Como você falou dos 4 tempos. Mas aí, uma outra coisa que aí foi positivo, na minha concepção, a nova abertura da Copa. Achei muito bonito essa ideia das 2 bandeiras tremulando no início do jogo. Acho lindíssimo. Talvez a questão de todos os jogadores é bem questionável, acho que não tem necessidade. Mas no conjunto da obra, no momento ali de fazer essa abertura como algo primoroso, algo esteticamente interessante de ser visto, acho que é um resultado que ficou bacana nessa Copa, na primeira vez. Acho que pode continuar. Não sei se vocês concordam. Eu gosto. Eu gosto da abertura, dos jogadores entrando. Era uma polêmica também, por conta do ano passado, no Mundial, que fizeram aquele negócio de cada jogador entrar um de cada vez. Estavam falando, será que vai ser isso? Será que não vai ser? Mas eu gosto. Eu acho justo com os reservas eles estarem ali também. Eu gosto muito da foto da seleção. É da seleção de 2002, né? Quando foi campeão. Que tá todos os jogadores, que tá todo mundo. Eu acho que é justo, porque eles também fazem parte. Às vezes eles nem jogam, mas enfim, eles são parte do grupo. O grupo é algo muito importante na Copa do Mundo. Enfim, muitos deles jogam, muitos deles fazem a parte deles ali. Então eu acho que é justo que eles fiquem ali enquanto tá tocando o hino, enquanto... É um negócio emocionante, né? Um negócio legal. Você chorou em algum dos jogos? Eu chorei quando o Brasil perdeu, né? Mas na abertura não. Foi por tristeza. Foi por tristeza. O André chorou em algum jogo? Não me impactou tanto assim. O cara mais frio, né? Eu sou um cara mais calculista, assim, mais racional. Old money. Mas de fato foi uma Copa do Mundo com muitos fatores também positivos. Mas só retornando um pouquinho para essa questão da americanização, acho que a gente só espera que o país sede em que a Copa é realizada não tenha tanta influência em como a Copa é feita, em como ela é produzida, enfim, né?
E apesar de ser uma Copa com 3 países sedes, né, a gente sabia que os Estados Unidos era o principal país em que a Copa ia ser sediada desde o começo, enfim, país com mais jogos, enfim. Tanto que a final Restava dos Estados Unidos, e a gente já sabia que os Estados Unidos era o país principal. E, cara, a gente viu também o Trump influenciando em decisão de cartão vermelho, enfim. Então, cara, a gente só espera que o país sede em que a Copa é realizada não tenha tanta influência em como a Copa se desenrola enfim. Eu acho que esse é o ponto só. Que a gente, por mais que a Copa aconteça em países, e isso é ótimo que a Copa aconteça na Ásia, na África, na Europa, na América do Sul, enfim, quanto mais diversificado, melhor. A gente só espera que a Copa seja, de fato, o que ela sempre foi, e não que ela fique sendo moldada pelo país sede em que ela acontece, porque isso abre precedentes para interferências, enfim, e isso é muito perigoso dentro e fora de campo, né? A gente tem também algumas coisas que os Estados Unidos podem trazer de positivos, enfim, a gente vê essa questão da abertura, isso é ótimo, enfim, foi muito legal, todo mundo gostou, mas também tem ali questões que a gente olha e fala, cara, chato que tenha acontecido por influência do país sede em que a Copa está acontecendo, isso tem que acontecer o mínimo possível daqui para frente. A gente precisa entender que a FIFA, e assim como outras instituições, são independentes. Não só no futebol, mas em outros setores, seja na política, há sempre esse conflito de interesses. A CBF. A CBF é um dos grandes exemplos, ainda no futebol, mas vindo mais para cá, o porquê que a gente chegou num ponto assim, por conta de uma interferência externa, enquanto as instituições não forem independentes, isso seja na política, isso seja no futebol, isso seja em qualquer outra parte do país ou em qualquer outro setor, vai ter uma interferência. Não tem como. E a FIFA, ela partiu de uma interferência clara do governo dos Estados Unidos. Não foi só por desejo do Gianni Infantino, não é por conta dele. Ele acordou um dia e falou, hoje eu vou priorizar os Estados Unidos. É questão de dinheiro. Os Estados Unidos pagou mais. Os Estados Unidos têm mais condição de pagar mais do que México e Canadá. É como o mundo se desenrola. Entendeu? E até falando esteticamente, eu preferia muito mais uma final no Azteca do que no Nova Jersey, como é o nome do estádio? MetLife. Não tem a menor estética. Eu acho péssimo. Eu acho o futebol muito americano e zero futebol. Zero no estilo do que a gente gosta, do que a gente conhece. E o México é um país com muito mais tradição no futebol do que o próprio Estados Unidos. Então, assim, sem dúvidas que seria realmente uma final muito mais emblemática num estádio que já sediou outras finais também, inclusive. Uma que a gente já conhece bastante. Que era o estádio com a maior capacidade da Copa do Mundo também, com mais de 80 mil pessoas. E, cara, o que aconteceu, a gente viu o Trump se gabando, inclusive, de ter interferido, né? Então, realmente não é uma questão que ele tenta deixar debaixo dos panos ali, cara. Ele acha ótimo que isso aconteça, porque é bom. É um absurdo que o Infantino tentou resolver aquela situação lá da expulsão, tipo, colocando panos quentes de não foi bem assim. E o Trump admitiu publicamente, eu liguei e falei para corrigir um erro. Como assim um erro? Porque o Trump não tá nem aí se é uma coisa sigilosa ou não. Ele quer mesmo que pareça que ele interferiu, porque para os Estados Unidos isso é ótimo. A gente tem que ver que futebol é política. No fim, futebol é política. Todas as ditaduras da história entenderam isso. Você vê a Itália do Mussolini usou isso, a Argentina, na época que era uma ditadura, usou isso. O próprio Brasil usou muito isso. E o Trump, que, enfim, foi democraticamente eleito, mas é um cara que flerta com um certo autoritarismo, ele também está usando isso. Ele se gaba, ele mostra o poder que eles têm, que os Estados Unidos têm. Desde sempre, eles acham que eles são exceção no mundo. E a FIFA está deixando eles serem exceção no mundo, né? Então, você vê que o Trump quis usar essa Copa, todos os eventos esportivos, né? Os Estados Unidos está querendo levar muitos esportes para lá. Então teve o Mundial de Clubes, teve a Copa do Mundo, vai ter as próximas Olimpíadas, já teve Copa América também em 24. Você vê que ele tá sabendo usar o futebol para fazer um certo soft power ali. Sport washing, né? Uma coisa assim. Deixa de ser um discurso político. E estão deixando. Onde que vai dar isso? E é um discurso... Desculpa. Gera cenas
ridículos assim, como o Rodri e o Infantino tentando tirar o Trump do palco porque eles querem levantar a taça. Que já tinha acontecido no Mundial de Clubes, que o Chelsea foi campeão. Que ele não saiu. Ele não saiu. Ele ficou ali. Ele faz a entrega, Dessa vez ele até o Rodri esperou ele sair de canto para levantar a taça, mas ele ainda tá ali. Ele tá meio... Então... E aí você falou de uma questão de flertar com esse autoritarismo. De fato, é algo público, não é algo velado. Por quê? As discussões dos principais países que praticam sport washing, que é um método de interferência política a partir de um setor, e aí nesse caso o esporte, que aí a gente pode falar de Emirados Árabes Unidos, a gente pode falar de Catar, a gente pode falar de Arábia Saudita, que hoje tem uma interferência enorme no Reino Unido, o Emirados também tem. Então são países que a gente conhece a maneira como eles tratam a imprensa, a maneira como eles tratam mulheres, como que isso é visto para a FIFA. Totalmente velado, totalmente nulo. É como se isso não fosse discutido. Isso é bem claro e posto para a FIFA. É uma discussão que não vale ser falada. Mas, mais uma edição de Mundial, mais uma edição em que a FIFA ela não representa nada do que ela diz num discurso antecessor ao início do Mundial. Né? Sempre na apresentação dos mundiais tem essa coisa de diversidade, essa coisa de uma discussão de gênero, uma coisa de políticas públicas, mas que para frente, na prática, não vai em nada. O show do intervalo dessa final da Copa, a mensagem é amor e paz, mas não... E a gente vê o contrário, né? E justamente o que eu digo, né? Esses precedentes, essas interferências externas, enfim, nas competições feitas pela FIFA, isso é péssimo e a gente só espera daqui para frente isso seja cada vez menor, e mais que tudo aponte para que aconteça justamente o contrário. E a gente já viu também, enfim, outros torneios acontecendo na Arábia Saudita, em países árabes, que, enfim, a gente sabe que o dinheiro realmente é o que manda e vai ser daqui para frente igual, isso não vai mudar. Inclusive a própria Copa de 2034 vai ser na Arábia Saudita. E, enfim, pelo mesmo processo que a Copa foi esse ano nos Estados Unidos. Então a gente vê como isso vai continuar acontecendo e a FIFA vai continuar sendo igual. E, enfim, só que eu acho que hoje em dia isso deixou de ser algo escondido, né, às escondidas, assim, por baixo dos panos, né, isso está muito claro, e, enfim, o próprio Trump fez questão de deixar tudo muito claro, então fica muito feio publicamente, né, a gente vê como essas interferências, elas não estão mais por baixo dos panos e, enfim, para a opinião pública, para o público que acompanha, isso fica muito claro e fica muito maçante de acompanhar e fingir que não está acontecendo. Né? Por enquanto, a Copa termina com 2 vitórias para o lado bom de toda a história, que é os Estados Unidos não ganhando nada, que é sempre bom, Donald Trump enfurecido porque não conseguiu tudo que ele planejou, nem com interferência. Ele se reuniu com o presidente dos Estados Unidos por muito tempo que não se reunia, que é o Pedro Sánchez. Fora do lado do futebol, eles não se dão bem. Um é considerado explicitamente de esquerda, o Donald Trump de direita, extrema direita. Então, assim, Pedro Sánchez vai embora dos Estados Unidos de Nova Jersey com a taça do Mundial e sem precisar discutir nada com o Trump, que sempre é um prazer. Eu não gostaria de discutir nada com ele. Mas é isso. Voltando para um clima um pouco mais positivo, França e Inglaterra. Que jogo, hein? Eu gostei. Que isso, ele fez? Não, calma aí. Calma aí. Ele fez uma cara de decepção, cara. Foi um jogo divertido? Foi. Definitivamente foi um jogo divertido. Eu me diverti bastante. Eu gostei. Não é todo dia que tem um placar 6-4 num jogo de Copa, mas ao mesmo tempo foi um placar 6-4. Isso é um placar de jogo treino, de um solteiros versus casados. Isso não é um placar de jogo de 2 seleções como a Inglaterra e a França. Eu acho que assim, foi um jogo que... É um jogo que é divertido só. Se fosse... Se termina 0-0 e decide nos pênaltis, ele ia vir falar o quê? Não, seu jogo fraco, mas faltou um... Eu preferi a final. Eu achei que a final foi mais jogo do que
Então, O filho do Carille, né? Eu entendo esse argumento Meu de Deus que, do de céu, fato, acabou. a gente já sabia que França e Inglaterra ia ser um jogo, um churrascão ali, né? E de fato foi um jogo que as duas seleções ali, de fato, não tinham maiores ambições perto do terceiro lugar. Mas, A cara, Inglaterra foi inteira reserva. Mas, né? cara, exatamente. Mas a gente viu ali, cara, um 6-4 que pra mim é maravilhoso que isso aconteça. A gente vê um futebol muito, né, intenso ali, em que muitos jogos acabam sem grandes chances pra nenhum dos lados, muito pegado. Enfim, a própria final, o primeiro tempo da final foi horrível, cara. Foi um jogo pegado ali, truncado, sem grandes chances. E, cara, se você parar pra reassistir, você não aguenta ver. Então, assim, cara, eu sou muito mais um jogo que acaba com 10 gols, um 6-4, num placar, assim, meio mirabolante, do que um jogo que acaba num 0-0, mas que é mais disputado, que é mais intenso. Eu acho que eu dormi umas 3 vezes na final. Foi um jogo 3 cochilinhos. bem maçante, né? Acordei com a cara amassada, assim. Tava complicado de ver. E esse aqui Acho que adorou, né? Placar assim, placar É muito a assim. tática, é o PVC, É é o nosso só por- PVC, né? É só por demérito da defesa. Primeiro, a França toma 4 no primeiro tempo porque estava andando em campo. Ninguém estava ligando para nada. Você via que claramente estavam jogando com preguiça, parecia assim. Era um negócio displicente. Fala pro The Camps. Era um negócio displicente. E aí eu não sei quem que fez discurso no vestiário depois, se foi o Deschamps, se foi o Mbappé, que é o grande líder, que virou e falou, galera, vamos acordar, vamos... Ditador, pro jogo. quem que é o ditador? É, o Mbappé, né? E eu não sei quem foi que fez esse discurso, que aí pelo menos a França acordou, e aí foi demérito da Inglaterra, que foi covarde mais uma vez e tomou 4 gols. Pô, não existe. Você o jogo tá 4-0 e aí você quase toma um empate. Chegou a estar 4-3. Mas quanto que acabou? 6-4, sim, Pra quem? pra Inglaterra. Mas foi total demérito da defesa inglesa, Mas que deixou chegar em 4. Mas valia o quê? Não valia nada. Não, então, acho que esse é o ponto. A gente já sabia que já era um jogo que as seleções já iam entrar fechadas, e enfim. Então eu já acho ótimo que tenha sido um jogo que pelo menos proveu gols pra gente que assistiu, né? O telespectador que viu o jogo achou ótimo, que foi maravilhoso. Agora, claro, vai ter uma corrente de pensamento que vai falar que, enfim, foi um desrespeito com a Copa, a postura que a França teve no primeiro tempo, e enfim. Mas na minha visão, cara, se a França entrou andando no primeiro tempo ou não, o problema é dela. A Inglaterra aproveitou, fez os 4 gols, depois a Inglaterra foi engolida, tomou 3, enfim, depois fez mais 2, a França também fez mais 2. Então, pra mim, o futebol sempre é feito de erros, né? Um gol sempre é um erro do outro time. Então, cara, isso vai acontecer, deméritos, méritos de um e do outro. E o fato é que eu prefiro particularmente ver um jogo assim do que aquele primeiro tempo da final que, cara, a gente dormiu 3 vezes assistindo. Pro Luca, André, tinha que fazer o seguinte, todo jogo terminar 0-0 e ter gol de ouro. Que aí, emoção só no fim. Quem fez, acabou o jogo. Mas tudo bem. Quer fazer sua tréplica? Eu achei que foi um jogo emblemático. Foi tanto das falhas da defesa da França, que foi o que tirou a França da Copa, quanto a covardia da Inglaterra, que estava na frente e viu a França chegar. Eu acho que é muito emblemático e mostrou exatamente por que nenhuma das duas chegou na final. E, enfim, se continuar assim, não vão ganhar nunca. A Inglaterra, principalmente, não vai ganhar nunca uma Copa jogando como jogou. Que é o nosso Botafogo, né? Aí é mesmo. Fechou De fato nisso. é o Botafogo mesmo. Agora, para fazer um amarrado aqui que a gente sempre fez nos últimos episódios, perdão. O melhor jogador desta Copa do Mundo. Calma. Luca. Vocês me convenceram, vai, o Messi. Messi foi o Conseguimos. melhor. O Rodri fica em segundo lugar. Você agora. Olha, hoje eu estou espanhol, mas a gente tem que reconhecer que, de fato, o Lionel Messi foi o protagonista dessa Copa, o rosto dessa Copa. Agora sou eu. Agora é você. Eu não vou nem falar, né? Ele, né? Dibu Martínez. Não dá. Lionel Messi. E? Maior. Lionel Messi, o maior. Maior da onde? O maior. Da onde? Não precisa de complemento. Ah, Fica na sua não, cabeça. mas, tá bom. Vai deixar no ar. Claro. Maior do quê? Mas toda boa história não precisa de um bom fim. Ok.
Seleção agora que surpreendeu. Não, eu queria só fazer um adendo, eu queria falar também do Cubarsi, que ganhou o melhor jogador jovem, né, de até 20 anos, que também achei que foi muito merecido. Muito merecido. A gente achava que ia ser o Yamal, o Yamal se tivesse feito uma Copa melhor, mas o Cubarsi foi incrível, principalmente na final. Eu não li o roteiro, não vi que Mereceu tinha muito. jovem também, desculpa. Não. Mas Foi. enfim, Foi da manga dele. ganhou. E ele faz um corte ali no merecidíssimo. final, cara, que eu Foi incrível. nem sei quem cruza pra área, mas, cara, ele corta ali a bola que se passa por ele, era gol da Argentina e, enfim, aquele jogo... Escola da Catalunha. Um cara de Não 19 tinha como ser anos, diferente, né? 20 jogos pela Eles seleção. sabem fazer jogadores, Sabem né? formar jogador. 20 jogos pela seleção. Impressionante. De uma maturidade, acho que é a principal palavra pra ele. E de fato, ele fez dupla com o Laporte que era o experiente, que era o veterano, e, enfim, nem parecia. E que há fenótipos de Cubarsi e André, né? Vocês acham? Assim? Mas fisicamente ou como zagueiro? Não, fisicamente. Não sei, nunca tive jogando bola. Eu sou parecido É? com ele jogando bola. Lembra muito. Então o lembra que você tá muito. fazendo aqui, cara? Que não deu certo. Entendi. Joelho. A seleção que surpreendeu pra você, André. Olha, por mais que não tenha tido um desempenho dentro de campo que foi muito longe, cara, pra mim, eu preciso falar aqui da seleção de Cabo Verde, que, enfim, muita gente tratava como meme, como piada, e que mostrou que dentro de campo é muito mais do que isso, enfim. Além do Vozinha, que a gente já falou aqui, foi uma seleção que classificou pro mata-mata e fez um jogo muito, mas muito digno contra a Argentina. E, enfim, pra mim, acho que fica a seleção de Cabo Verde, pra mim, dessa Copa do Mundo com 48 seleções, como a grande surpresa, a grande história também dessa Copa. Pergunta pro seu colega também agora. Qual que é a seleção? Luca, qual seleção surpreendeu pra você? Paraguai que no jogo de estreia parecia que eles nunca tinham visto uma bola na vida. Eles tomaram 4 gols dos Estados Unidos e podia ter tomado mais até, mas depois se organizaram e jogaram um futebol bem legal. Catadão do Brasileirão Foi também legal ali. Um catadão, foi uma seleção ali com muitos jogadores do Brasileirão, que a gente até tinha comentado aqui no programa, que eu sinto que valorizou o futebol brasileiro, né? Porque você tinha muitos caras, você tinha alguns ali do Palmeiras, o Maurício e o Gomes, você tinha o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, o Pita do Bragantino, O Bobadilha. do São Paulo. Eu acho que foi uma seleção muito interessante, que tirou uma tetracampeã do mundo, que enfim, a Alemanha já não vem fazendo boas campanhas faz um tempo, mas que é uma grande seleção, que a camisa pesa, e o Paraguai não teve medo, foi uma atuação ótima. A gente estava falando de atuação de goleiro, o Orlando Gil foi absurdo nesse dia, também jogou muito bem contra a França, com muita coragem, acabaram achando um pênalti ali, mas poderia muito bem ter levado para os pênaltis também. Então eu acho que o Paraguai me surpreendeu. Cabo Verde também, mas Paraguai foi o que mais me surpreendeu. Olha, eu vou falar uma seleção que eu acho que é muito pouco provável que as pessoas pensem nela. Porque me agradou e me surpreendeu. E aí, de fato, responde a pergunta, porque eu não imaginava vê-la desempenhando tão bem. E que eu acho que foi bem na fase de grupos, faz um 16avos muito bom, e aí acaba saindo nas oitavas por uma equipe muito boa, muito bem qualificada, que é México. Acho que México faz um bom Mundial, acho que foi pouco falada, foi pouco discutida, acho que nem estava no radar nosso mesmo. Então, eu acho que México, passando da Inglaterra, provavelmente passaria, consequentemente, de Noruega, e aí a gente teria uma semifinal México e Argentina. Eu acho que ficaria bem aberto, no fim, porque eu acho que de futebol, México jogou mais do que a Argentina. E foi uma seleção mexicana que eliminou a geração de ouro do Equador também. Que Realmente. bela colocação, André. Equador que Particularmente me deixou muito chateado, né? Porque eu tinha um grande apreço pelos equatorianos maravilhosos. era Valência. Fiquei muito chateado. Last Dance dele, Esse aí que enterrou a seleção do Equador. É. Né? Todas as Que sortes não, que é ele brincadeira. O que o Ener Valência perde de gol, teve, acabou com a seleção. Ele foi titular em todos parece os o jogos do Equador. Luca jogando bola. Inacreditável o que ele A fez gente com a seleção. dá passe pra ele, dá e vai e não faz o gol. Queria muito que o Equador tivesse ido longe nessa Copa, cara. Então a seleção que decepcionou foi o Equador? Olha, cara, no meu coração foi, sim. Você que é um cara romântico. Meu coração foi a seleção equatoriana, ficou devendo. Ficou devendo também, querendo ou não. Foi uma seleção dentro de campo
Enfim, a gente esperava mais, até por ser chamada de geração de ouro equatoriana. E eu fiquei muito chateado porque eu estava fechadaço com nossos amigos do Equador. Mas, assim, contra o México foi um desempenho muito abaixo e mereceu ser eliminados. Isso eu aceito, já aceitei, já superei. Pra você, meu menino. A Holanda. A Holanda tem uma boa geração, estava bem nas eliminatórias europeias e, enfim, tem bons jogadores. O Memphis estava numa fase fantástica antes de chegar à Copa, pela seleção, né? Pelo Corinthians ele estava sendo bem criticado, mas pela seleção ele bateu lá, maior artilheiro. Você tinha jogadores, o Gakpo, você tinha o próprio Van Dijk. Van Dijk. Tem tanto jogador que ele não lembra os nomes. Enfim, o Van Dijk, tem o De Jong também, que é um cara que, por clube, ele não desempenha muito, mas na seleção ele geralmente não compromete. E, cara, não fizeram nada. Não de fizeram fato, nada. acho que um bom treinador, Koeman fez bons trabalhos na sua carreira. Sim. É um cara experiente, é um cara que estava Sim. já pegando uma seleção com... Não pegou, por exemplo, eu lembro uma vez a Espanha pegou do nada um treinador e colocou lá no Mundial, acho que o Hierro, né? Hierro sai ou entra? Não O lembro. Lopetegui sai pro Real Madrid, só que antes do Mundial eles decidem que E aí entra tirar o Hierro. e entra o Hierro de última hora. De com o última hora, Peru. então assim, não é um treinador que chega do nada e pega e vai com o Mundial. Não, Mas- fez uma pré. E de fato concordo, acho uma boa. Mas É um- pra é um- mim, não, perdão. É um bom trabalho, mas em questão de Copa é medíocre, sabe? É um trabalho legal. Medíocre, ouviu? Foi medíocre. Não, tô questionando não. Enfim, pode falar. Enfim, acho que pra mim, como grande decepção dessa Copa, eu preciso trazer aqui e falar do Brasil, cara. Porque apesar de a gente também não esperava que fôssemos ser campeões nesse ciclo, enfim, a gente tinha de fato seleções muito mais fortes, muito mais encaixadas com projetos e trabalhos a longo prazo há muito mais tempo do que o Ancelotti no Brasil. Cara, a forma como o Brasil foi eliminado nas oitavas de final contra a Noruega, que é uma seleção com nenhuma tradição no futebol, acho que faz a gente ter que trazer o Brasil para essa discussão e também tem que pontuar que se não foi a maior decepção dessa Copa, tá entre os grandes vexames dessa Copa, porque, cara, a gente não pode tolerar ser eliminado dessa forma, enfim, jogando um futebol também reativo, enfim, dando a bola para a Noruega, sendo pior que a Noruega, e para mim a gente tem que colocar também a nossa seleção nessa discussão, porque tá entre as decepções, sim. Enfim, para mim a maior decepção dessa Copa foi o Brasil. Não podia ser, até pelo próprio resultado de cair numas oitavas de final e pelo desempenho dentro do campo. Então acho que essa soma de fatores aí me faz pensar no Brasil como a maior decepção dessa Copa do Mundo em todos os sentidos possíveis. Na nossa reunião de pauta, eu pensei no Brasil. Mas eu já estava antes da Copa pensando, não, o Brasil vai ser uma decepção. Então não me surpreendeu em nada. Então, para mim, de fato, foi a Alemanha. A Alemanha, mais uma vez, faz uma Copa medíocre. E aí, puxando um pouco, E a gente fala de vexame, né? parafraseando o Luca, vexame, entendeu? Por quê? Faz um grande campeonato paraguai? Faz um grande campeonato paraguai. Mas, gente, não tem comparação jogador para jogador. Não tem comparação camisa para camisa. A gente está falando de uma seleção com 4 títulos mundiais, próximo de chegar na maior de todas, que é a seleção brasileira, por uma taça. Assim, mais uma vez, uma ideia vendida, né? A Alemanha, ela vem com essa ideia sendo vendida desde 2014, que apresenta um grande futebol e que até faz com que o futebol vire de ponta cabeça, principalmente o futebol nacional, e que, assim, não rende nada. Você aperta e não sai nada da Alemanha. Acho que tem muito a melhorar e acho que está indo para um caminho muito semelhante ao do Brasil. Concordo. Que se cria uma ideia, vai, parece que dá a sensação de que, não, tem um bom grupo, tem um bom treinador, mas não, é fraco, não tem sustentação alguma para ganhar o título mundial. A minha questão sobre o Brasil não é nem por ser inesperado, né? Acho que esse é o grande ponto. A gente já esperava que a seleção brasileira não fosse longe, que não trouxesse grandes resultados nessa Copa,
mas eu acho que por ter sido eliminado por uma seleção que também não tem nenhuma tradição a nível mundial, que é a Noruega, por mais que seja melhor que o Paraguai, definitivamente, individualmente também muito melhor que o Paraguai, como o próprio Haaland, que é top 3 jogadores do mundo hoje em dia. Mas, cara, a gente não pode deixar o Brasil de fora, que apesar de não ser inesperado, foi sim um vexame, foi sim uma decepção muito grande, pela forma como foi eliminada dentro de campo e pela fase das oitavas de final, que, enfim, cara, cair nas oitavas de final é muito doloroso, é muito cedo pro Brasil, enfim, pela camisa, nem pelo desempenho do time, pela equipe, pelos jogadores, enfim, pela camisa, é muito cedo e foi muito doloroso. Então, de novo, apesar de não ser inesperado, de não ser algo chocante à primeira vista, não deixa de ser uma decepção e um vexame. Pelo Rafinha, é merecedor que caia numas oitavas de final. Totalmente. Agora, por tudo que o André colocou, de fato, é bem triste. Pela camisa, melancólico. A gente não pode... Não, então, pelo todo o Depende contexto de que quem você... estiver em campo, o Brasil não pode Sem cair dúvida. nas oitavas de final de Copa do Mundo para a Noruega. Foi bom que você puxou para o Brasil. 2030 tá logo aí. Daqui 4 anos a gente volta a discutir tudo isso, a gente volta a comentar sobre Copa do Mundo. Primeiro, fazendo esse recorte com a seleção brasileira. O que projetar para essa seleção brasileira daqui 4 anos? É uma Copa de novo em 3 países sedes, Marrocos, Espanha, Portugal. Alguma ideia, alguma esperança? Porque eu, de fato, abri mão já há alguns anos. Acho que tudo muda quando chega no ano da Copa, mas esse caminho até lá, ele me parece bastante melancólico, tanto para a torcida quanto para internamente a Confederação Brasileira de Futebol. E quando eu falo confederação é politicamente, como também a seleção como jogadores, treinador, e assim vai. Luca. Eu tô otimista. Eu sempre sou um cara otimista quando o assunto é seleção brasileira. Eu achava que a gente ia mais longe dessa vez, mas tem coisas que apontam para que vai ser um trabalho melhor, pelo menos do que desse ano. Eu acho que essa geração 18, 22, 26 é uma geração complicada, nasceu logo depois acho que talvez o maior trauma esportivo da história do Brasil, que foi o 7-1, que aquilo matou a geração que ali estava 2010, 2014, realmente todo mundo concordou que tinha que mudar os jogadores. A gente mudou, mas ainda era uma geração que nasceu ali do trauma, era uma geração sem confiança nenhuma. Você vê que os jogadores, ninguém quer assumir responsabilidade nenhuma. Talvez o Neymar, mas o Neymar também já não consegue mais, né? O corpo já não acompanha. Então, é uma geração sem confiança, é uma geração que, assim, não tinha nada para ganhar mesmo, não merecia ganhar. Em nenhuma Copa eu sinto que o Brasil chegou com vontade, chegou com... Então, agora que vai renovar, que a gente vai perder muitas das peças que foram até meio problemáticas nessa Copa, eu acho que a gente tem jogadores que eram muito bons e que estariam na Copa caso não fosse lesão. Então, o Estevão, o Wesley, até o Rodrigo. Eu acho que a gente tem muito a esperar ainda. Vamos ver se o Ancelotti estava aí. Primeiro falaram que ele ia embora, agora falaram que ele vai conversar mais com as categorias de base, que ele vai ficar, ele vai fazer um trabalho de mais 4 anos e vai conversar com as categorias de base, com os técnicos de categoria de base. Eu acho que dá para ter esperança. Eu acho que é um novo ciclo, um novo grupo, jogadores que eu espero que estejam mais confiantes, que estejam com mais garra, que queiram ser protagonistas, né? A gente precisa de um protagonista, a gente precisa de gente que pegue a responsabilidade. E não dá para ter jogador falando que ele perdeu o gol, era plano de Deus, ou o outro falando que nunca quis a artilharia da Copa do Mundo. Isso não dá, gente. A gente é o Brasil, a gente tem que ser o melhor sempre. Então, eu acho que é muito triste, é muito decepcionante o que aconteceu com o Brasil de 2002 para cá. Progressivamente foi piorando. Então, assim, ok, a gente cai em 2006, mas é para a França, que era uma baita seleção que chegou na final. Agora a gente cai para a Noruega, que é uma seleção, cara... insignificante.
vai piorando, né? Vai piorando, mas eu tô Próximo é muito Cabo otimista. Verde, né? Não. Vai seguindo a linha de eliminações, vai chegar mesmo. Mas eu tô com uma ideia de que no crédito do Luca pode colocar contra o Ronaldo. Porque tudo que eu falo, eu faço vocês estão todo um combinados, argumento. né? E aí ele vai e sempre contraria, né? Vocês estão combinados. Mas né? isso é bom, porque aí Bom. vira uma mesa redonda Mas eu legal. falei que eu tô entendeu? decepcionado como você. Vira um Chico Lang e Eu só tô- Avalone. Eu só tô mais Não é? esperançoso. Eu tô esperançoso. Eu acho que sempre que começa um ciclo novo Ah, é uma oportunidade. Achei fofo. Achei fofo. É uma oportunidade da gente melhorar as coisas. Eu acredito que, enfim, a eliminação numas oitavas de final de Copa vai trazer a torcida muito para baixo, vai deixar o público muito desanimado, a torcida muito desanimada. Mas o fato é que a saída do Tite à seleção brasileira e esses trabalhos que foram feitos pós-Tite, cara, foram muito mal feitos pela CBF. Enfim, a gente teve um ciclo para essa Copa do Mundo com 4 treinadores diferentes, Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival e agora o Ancelotti. Então, cara, foi algo muito mal feito, foi um trabalho que, de fato, se o Brasil chegasse longe nessa Copa, era surpreendente até por esse ciclo ter sido muito, muito mal feito, e, enfim. Então, cara, a gente tendo mais 4 anos de Ancelotti agora com tempo, com calma, para ele conseguir analisar o momento que o futebol brasileiro vive, enfim, essa interligação com a categoria de base é muito importante. A gente vê, porque nessa Copa do Mundo a gente teve a Argentina e a Espanha na final, o Scaloni e o De La Fuente eram treinadores da categoria de base das seleções. Então, enfim, cara, é muito importante ter esse trabalho feito não só a longo prazo, mas também interligado com a base, com os níveis de baixo do futebol brasileiro, né? Então eu acho que esses 4 anos do Ancelotti tem tudo e podem ser sim muito positivos, enfim, pode ser que não acabe com o Brasil sendo campeão mundial, mas eu acredito muito que esse ciclo novo ele possa ser positivo, ele possa sim produzir frutos que, novamente, por mais que não acabem com o título mundial, ele possa ser frutífero para a CBF, num geral também politicamente e dentro de campo. Espero que seja assim um ciclo positivo, que limpe essa imagem, que consiga fazer colocar a gente de volta nos trilhos, mas que no final das contas seja um ciclo que nos dê frutos, que nos dê algo de positivo para voltar a acreditar e para voltar a ser aquela seleção que a gente foi há 20 anos atrás, e, enfim, que a gente sempre foi ao longo do tempo. Meus amigos, terminou. Mas logo mais aí, já tem Copa do Mundo Feminina, né? Ano que vem. Já. Tá chegando aqui no Brasil. Papo de Esquina volta com Copa do Mundo Feminina ano que vem, então não deixe de acompanhar todos os nossos canais. Copa do Mundo, Papo de Esquina acabou. Este foi o último episódio. Foi um prazer estar aqui, tanto semana passada apresentando o penúltimo episódio, agora apresentando este último. Foi um convite que eu não imaginava e fiquei muito feliz de receber. Então agradeço o Luca, agradeço o Enzo, agradeço o André, agradeço também a Sofia, todo mundo da Revista Esquinas, e fiquei muito feliz. E vocês também, essa oportunidade aí da gente estar conversando, e além de conversar também desfrutar, né? Isso é importante. Legal demais fazer parte de tudo isso, enfim, chegando nesse final de projeto, assim, que pra mim, cara, eu gosto de falar, né? Perceber, acho. Muito legal falar, muito legal poder usar da Revista Esquinas também, que, enfim, a gente sabe o quão importante é para a fundação, para a CASP, para a faculdade também. Então, assim, só agradeço você, Ronaldo, Luca, o Enzo, Sofia, enfim, todo mundo que participou disso também atrás das câmeras, que é também um trabalho muito importante. Então, para mim, cara, só gratidão. Muito feliz de ter conseguido. Foram 7 episódios, certo? 7 então, episódios. Participei de 6. Então, cara, foi maravilhoso participar de tudo isso. Perdoa os meus atrasos, chegar nos programas. E fico muito feliz que deu tudo certo. E, enfim, tomara que daqui a 4 anos, quem estiver aqui à frente dessas câmeras tenha um cenário do Brasil diferente para comentar. E, enfim, tomara que seja melhor daqui a 4 anos. E que isso siga acontecendo, né? Que as futuras gerações da Revista Esquinas sigam esse projeto, porque, cara, é muito legal. Bom, eu queria agradecer a todo mundo também, o André e o Ronaldo, que me acompanharam nesses últimos 2 episódios.
mas também a Vitória, que estava aqui em 5 deles, foi uma pessoa muito importante. O Thiago, que quando o André não pôde, esteve aqui. A Sofia, que faz as artes. A Paola, que fica no Switcher. O Enzo, que é nosso diretor. Todas pessoas muito importantes. Já é o 3º Papo de Esquina que eu participo. Antes, atrás das câmeras, no último e nesse na frente. É um projeto muito legal. Eu acho que é um dos grandes produtos que Esquinas tem para mostrar, porque sempre fica muito legal, Os 3 programas foram incríveis e eu acho que esse foi o que teve a maior qualidade. A gente está melhorando, com o tempo a gente está melhorando e isso é importante também, né? Sempre se aprimorar, sempre. E, enfim, eu acho que a gente não deixa devendo em nada para nenhum programa esportivo, para nada. Sempre a qualidade dos comentários. Tem resenha, né? Porque tem que se divertir também. Mas a qualidade é muito alta, E, enfim, é um negócio que me deixa muito emocionado, porque eu já coloquei muitas horas da minha vida nisso. E eu fico feliz que a gente tá acabando assim. Enfim, ano que vem tem mais, acho que eu já não vou estar mais aqui, mas quem sabe. Desculpa. Não, nada a comentar. Já que o André falou do Brasil, que daqui 4 anos ele espera que esteja numa situação melhor, muda para minha câmera, por favor. Eu queria deixar uma mensagem parafraseando o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Quem riu do Brasil, riu. Quem não riu, não vai rir mais. Queria elogiar a escolha de personalidade para parafrasear, assim, não podia ser melhor, eu acho. Baita referência aí. Fenomenal, Luca, fenomenal. Você é sempre brilhante. Mas é isso. Como eu disse, terminamos. A revista Esquinas é algo que precisa estar aqui. Precisa ficar. É um veículo que existe desde 1995. Começou no impresso. Muitas mentes brilhantes saíram daqui. Temos 3 aqui mentes brilhantes. Temos outras 3 pessoas ali com mentes brilhantes também, trabalhando muito. Mesmo que seja um projeto universitário, um projeto dedicado, um projeto muito bem trabalhado, com bom material. Então, precisa ser valorizado. Falta essa valorização. Então, eu espero que ao longo dos anos isso melhore. Mas é isso, gente. Terminamos por aqui. Mais um Papo de Esquina. Eu não sei qual que é o meu já. Já foram tantos. O Lucas falou que é o 3º dele. Eu não sei já qual é o meu. É um ciclo que volta. Parece que não me desprende, mas talvez agora tenha sido o último. E é isso. Obrigado, André. Obrigado pela parceria. Obrigado, Luca. Obrigado, pessoal. E terminamos. Até mais.